Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e sua paz seja com cada um. Nós vamos tratar nesta manhã de um tema que, no meu ver, é extremamente essencial e importantíssimo para um cristão. Desejei já há um bom tempo este momento. Amo vocês com todo o meu coração e sempre que há alguma coisa boa que Deus traz para nós, eu desejo compartilhar, né? E esta é uma das igrejas que está em meu coração, amo muito, assim como o vosso pastor também. Me sinto bem aqui. Eu espero que Jesus se torne mais doce para você nesta manhã. Quero convidá-los a ler a Escritura em Gálatas capítulo 3, desde a leitura, vamos dar muita atenção. Existem coisas importantes nesta leitura. Versos 15 e 16. Todos acharam? Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Agora, prestem atenção a esse próximo versículo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Veja que está no singular. Posteridade. Não diz e às posteridades no plural, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade. E Paulo interpreta quem é essa posteridade, que é Cristo. Certo? Eu vou compartilhar, né, esse assunto com vocês, procurar ensinar algo, embora sei que não sou um mestre, né? Não tenho as qualidades, as qualificações, mas vou procurar compartilhar da melhor maneira possível este assunto com vocês. Quero que você ore nesse momento para que Deus te permita entender, compreender o que será dito. Amém? Ore com o seu coração. Não enfeite a sua oração, simplesmente ore com o seu coração. Querido Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã. Nossa oração é simples, nossa oração é direta, nossa oração é sem rodeios, porque somos teus filhos, filhos abençoados pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Peço que o Senhor abençoe nesta manhã o pastor Febrônio, o nosso pastor Daniel também, que o Senhor abençoe cada obreiro, cada diácono, que o Senhor abençoe cada pessoa, mesmo se houver visitantes, sejam alcançados pela tua bênção. Com humildade, nós pedimos, nos ajude, abra o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras, que nada fique confuso, que tudo fique claro em nossas mentes,
Me ajude para me expressar com clareza nesta manhã e alcance a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meu tema nesta manhã é o pacto incondicional. Tenho pregado sobre isso em muitos lugares, né? Brasília, Porto Alegre, Paraíba, muitos lugares, Lages. Tenho viajado e tenho pregado, e sempre tem sido uma bênção para a igreja, devido ao conteúdo do assunto, né? Eu vou pedir para você olhar para cá, olhar para mim. Claro que se você tem seu caderno, sua caneta, faça suas anotações, isso não me incomoda. Pelo contrário, né? Mostra que você está prestando atenção. Mas não vá se distrair, porque a compreensão desse assunto vai te ajudar muito, vai tirar fardos dos teus ombros e vai te dar uma caminhada cristã mais leve e poderosa. Né? Hoje eu tenho notado, e nas minhas viagens eu tenho visto muito, muitos crentes estão vivendo vidas exaustas. Alguns em mãos de psicólogos, e tem alguma coisa errada em algum lugar. Por que estão exaustos, cansados? O vinde a mim todos vós, dito por Jesus, está sendo aplicado a crentes hoje, no meu ver, que estão cansados, alguns estão até parando, outros já pensando em sair, né, fora da igreja, parar, não aguenta mais. Então, creio que isto vai te ajudar muito nesta manhã. Muitas vezes eu ouvi pregadores falando sobre este assunto, mas de alguma forma eu nunca fiquei satisfeito. Tive a impressão que eles não entenderam o que é o pacto incondicional. Me deu a impressão que eles não sabiam do que estavam falando. Me deu a impressão que eles não captaram a profundidade disto. Falavam de 2 pactos, nós vamos ler isso hoje. O condicional dado a Adão, né? Havia condições, então diziam, e temos também o pacto incondicional, que é sem condições, mas tem condições. E jogavam a exigência para cima do homem. E para mim, não fechava. Digo, como que é? Se é incondicional, como que é que tem condições? Existem, sim, condições, mas eles colocavam as condições no lado errado. Não é sobre o homem. Então, eu demorei muito para entender esse assunto. Um dia, depois de ouvir uma pregação, fui almoçar. Depois do almoço, eu deitei um pouquinho e dei uma cochilada. Aí, quando eu acordei, o entendimento desse assunto explodiu na minha mente e eu passei a compreender com clareza esse assunto. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero começar lá na eternidade. Naquele ponto da eternidade onde o irmão Branham diz que era muito estranho, porque não existiam ruídos, não existia movimento, não existia nenhuma criação, não existiam cores. O irmão Branham diz, não tente entender
esse quadro, né? Você diz, era claro, pastor? Não, não havia claridade. Então era escuro, também não havia escuridão. Então eu não sei como é que era. É a mesma coisa que tentar entender essa questão que Deus não tem princípio. Eu não entendo. Umbrana diz, nós estamos familiarizados com nascimento, morte, começo, fim, né? Nasceu aqui, morreu aqui, metros, polegadas, né? Até Deus não ter fim, até é mais compreensível, né? Ou a nossa própria vida cristã eterna, herdada de Deus, não tem fim, parece que é mais fácil de entender. Vai indo para frente e não termina, né? Agora, que não tem princípio, a nossa mente trava e não dá para entender. Por isso, existe um elemento chamado fé, que te permite aceitar coisas, né, sublimes, sobrenaturais, eternas, que você não dá conta de entender, né? Inclusive, o profeta faz menção do arco-íris, né? Ele é o que aparece para nós. O que aparece para nós é um arco, né? É um arco. Mas, na verdade, ele é um círculo. Mas, na verdade, ele é um círculo completo. Mas só que quando você vê um arco-íris, aquilo é um arco. Por quê? O irmão Brana diz, aquilo é porque Deus nos permite ver apenas uma parte das coisas. Há uma face oculta, né? Isso tem ligação com o maná escondido, né? Coisas que, enquanto você estiver aqui na terra, você vê a metade, quer dizer, você não enxerga o círculo completo. Mas existe o círculo completo, quer dizer, há uma resposta para as tuas interrogações, né? E a participação do maná escondido é quando ele te falará o porquê das coisas que permitiu na tua vida, e será glorioso, diz o profeta, né? Que por você, ainda hoje, por que será que aquilo aconteceu com meu esposo, na minha família, com meu filho, por que eu perdi aquele emprego? Há uma face oculta do arco-íris. Você não entende tudo, mas um dia entenderá, ou nesta vida ainda, né, como Jesus disse para Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas entenderá depois, ali no lava-pés, né? Ou do outro lado, é o maná escondido. Então, esse quadro é muito estranho para a nossa mente. Não havia nenhuma criação, não havia barulho, não existiam cores, não existia nada. Apenas um ser eterno. O tempo não existia, né? E naquele ponto da eternidade estava ali, preenchendo tudo ali, um ser que ainda não era Deus, né? Um ser eterno. O Brana mostra isto, né, com muita profundidade, porque a palavra Deus significa alguém que é adorado. E ele estava sozinho, não havia nada para o adorar. Então ele ainda não tinha manifestado, expressado o seu atributo de Deus. Ele não tinha forma. Deus, no seu estado original, vamos dizer assim, como aquela grande fonte, não tinha forma. E o profeta diz, é por isso que nós não temos formalidades. Nós damos liberdade ao Espírito Santo. Então, ele era um espírito, não tinha corpo, não tinha forma, e a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de criar anjos,
é um corpo para si. Aí nós já estamos em Gênesis 1, ou melhor, São João capítulo 1. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo em português vem da palavra grega logos. Quantos já ouviram sobre essa palavra? Nós vamos mostrar um pouquinho sobre isso. Está ligado ao nosso assunto, e vocês verão depois. Então, o que acontece? Ele era um espírito sem corpo. A primeira coisa que ele faz, o irmão Branham mostra isso em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, é fazer um corpo para si. Ele gera um corpo para si. Sai da sua boca, pelas palavras da sua boca. Ele gera um corpo para si, por isso é o verbo, é a palavra. Ele dá à luz, o irmão Branham usa essas duas expressões, né? Deus dá à luz um corpo teofânico, uma teofania para si. Então, ele se concentra, creio que é a divindade de Jesus Cristo e crueldade do pecado, ele se concentra nesse corpo e quando ele ocupa esse corpo, vamos dizer assim, ocupando esse corpo, ele manifesta um segundo ofício que é o de Filho de Deus. Quando Deus gera esse corpo para si, é Pai. Quantos já leram em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, quando o irmão Branham diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Aí ele pergunta, façamos quem? Ele diz, Pai e Filho. Quantos já leram isso? Esse façamos a nossa imagem e semelhança. Quem? Ele pergunta. Quem são esses que estão fazendo algo? Pai e Filho. Só que você tem que ter muito cuidado aqui. A não compreensão desta questão certinha pode dar lugar a doutrinas erradas, como a dualidade, que também não é uma doutrina certa. Você tem, às vezes as pessoas dizem assim, eles arrazoam, é arrazoamento, e você não pode ler a Bíblia com arrazoamentos, você tem que ler no Espírito, ou você vai se enredar todo. O irmão Branham diz, não somos unicistas, não somos trinitarianos. Aí a mente natural chega e diz assim, bom, se não somos unicistas nem trinitarianos, o que somos? Dualistas. Está errado. Olha o arrazoamento como é. Nós não somos unicistas no sentido daquela doutrina que existia nos dias do profeta chamada só Jesus. Nesse sentido de unicistas nós não somos, mas nós cremos que Deus é um. Existe não uma pluralidade de pessoas, mas sim de ofícios, pluralidade de atributos, de ofícios, muitos. Mas você não pode dar personalidade a cada ofício de Deus. Imagina quantos deuses nós seríamos. Rosa de Saron seria um deus, Lírio dos Vales outro deus, né? Se você dá personalidade a cada título, você vira um pagão. Então entenda, vamos ver se compreendemos isto nesta manhã. Deus é espírito sem corpo, então ele gera aquele corpo para si, é a primeira coisa que ele faz, ele dá à luz àquele corpo, porque o que ele está fazendo? Deus está descendo para um nível onde ele pode se tornar mais compreensível para a mente humana. É uma escada de descida, diz o profeta. Ele vem daquela fonte que ninguém consegue compreender, que não tem forma, então ele desce para algo mais compreensível, que é o Logos, e desce depois para algo mais compreensível ainda, quando ele se torna carne, homem. É Deus revelando a si mesmo, revelando a si mesmo. Então ele gera este corpo, quando ele gera, ele é o Pai,
tá? Esse corpo que ele gera para si, ocupando esse corpo, concentrando-se, essa é a expressão do irmão Branham, nesse corpo, ele manifesta o atributo de filho. No meu entendimento, manifestar o atributo de filho foi a parte mais, entre aspas, difícil para Deus. Por quê? Porque um pai, ele olha para frente, porque seus filhos, a sua posteridade, os seus filhos vêm depois dele. Agora, um filho olha para trás, porque ele tem alguém aqui atrás que o gerou. Então, como Deus poderia ser filho para trás, se antes de mim nenhum Deus se formou? Ele só poderia ser filho para frente, como de fato foi isso que aconteceu. O Logos saiu, aquele corpo teofânico saiu daquela grande fonte e foi ocupada pelo grande Espírito, né, que no princípio estava sem corpo. Até aqui estão compreendendo? Então você vê que pai e filho não são duas pessoas distintas, são duas etapas diferentes. Uma, nós temos aqui Deus sem corpo, sem forma, sem corpo, pai, né, aquela fonte original, e quando Deus faz um corpo para si e ocupa esse corpo, então ele expressa um novo atributo. Quando diz façamos, uma vez, eu estudei por algum tempo o hebraico, e eu tinha um bom professor, e nós estávamos estudando Gênesis 1, quando chegou no façamos, eu disse, sabe que eu não sou trinitariano, eu não creio na trindade? Ele quase caiu da cadeira. Ele ficou me olhando assim, ficou me olhando. O senhor não o senhor não crê na trindade? Eu digo, não, ela não é bíblica. Ficou me olhando. E sabe de uma coisa? O hebraico, ele não dá espaço para a trindade. Desse jeito. Eu digo, então, como que o Senhor explica o façamos? Disse, chama-se plural majestático. Quando se trata de uma autoridade absoluta, então usa-se o plural, como Adonai. Adonai não é singular. Adon é que é Senhor, singular. Adonai é plural. E essa palavra até mesmo foi usada por Eliezer em relação a Abraão, que também era uma autoridade espiritual muito poderosa, né, naquela época. É como o hebraico tem isso. Elohim é plural e aplica-se tanto a juízes, anjos, deuses falsos e o verdadeiro Deus. Dependendo do contexto, é a aplicação da palavra. Mas então vejam, quando diz façamos, por que o plural? Esse plural é necessário. Mesmo que ele some, vocês notaram que ele some no próximo versículo? Vocês notaram ali? Olha como diz ali, Gênesis 1, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vê? Nossa, façamos. Já no próximo versículo, que é o 27 do capítulo 1 de Gênesis, diz, criou, não é criaram, criou o homem à sua imagem. Cadê a nossa imagem aí? Mostrando que se trata do mesmo Deus, do único Deus, mas esse plural se faz necessário por quê? Porque com esse plural nós compreendemos que Deus não está mais naquela condição original, sem corpo, sem forma. Ele deu um passo à frente, ele manifestou mais um atributo. Então isto aqui aponta para uma pluralidade não de pessoas, mas de atributos. Um segundo atributo foi manifestado aqui. Ele é tanto pai como filho. E quando ele cria o homem, isso aqui é maravilhoso. Quando ele faz um homem, o homem, ele diz, é a nossa imagem.
e à nossa semelhança. O homem de Gênesis 1 era exatamente como Deus, um espírito em teofania. Irmão Brana explica claramente isso. Um espírito em teofania. O Logos, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. O Logos, ele é uma espécie de máscara de Deus, né? É um corpo que se parece com o homem. O irmão Brana diz, Deus foi o primeiro homem que surgiu foi o próprio Deus, e então façamos o homem à nossa imagem. Por isso saiu também o homem com a semelhança divina. E é interessante notar que o Logos ele tem diversas formas. Ele aparece ou como uma bola de fogo, como um halo, diz o irmão Brana, né? Como um homem. Ele adquire diversas formas, e é o corpo no qual Deus se manifesta. Quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, o que sai aqui é macho e fêmea. Uma vez uma irmã me perguntou, pastor, Deus é macho e fêmea? Porque se o homem foi feito à imagem dele, e o que saiu aqui, quando foi feito o homem, era macho e fêmea, então, e era a sua imagem e semelhança. Eu disse, irmã, dentro de Deus havia sim uma fêmea, um mistério feminino escondido. Está aqui sentado, aqui, ó, diante de mim. Ali já era Deus pregando o evangelho. Macho e fêmea, aquilo já estava falando de um Cristo, homem, e uma fêmea, uma igreja, uma noiva. Havia um mistério feminino em Deus, que éramos nós. Deus já estava mostrando isso ali, na criação do próprio homem. Na criação do homem, você até consegue ver a maneira certa de orar, sabia? Só que não vou entrar nisso aí, noutra ocasião. Macho e fêmea mostram, porque até nisso nós somos diferentes da denominação. E o irmão Brana ensina como orar, e na criação do próprio homem, você vê claramente a forma certa de orar. Mas vamos aqui. Nós não podemos falar de pluralidade de pessoas. Você vê que é o mesmo Deus, Deus sem corpo, espírito, Deus é espírito, Pai, depois ele faz um corpo para si, se concentra nesse corpo, manifesta outro atributo, mas é o mesmo Deus, sem corpo, agora em um corpo, não mudou nada, não é uma segunda pessoa, é um segundo atributo. Certo? Então vejam, se é o mesmo ser, por que então ele é chamado de Pai, de Filho? Vamos pôr aqui, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai não é o mesmo Espírito Santo? Não é? Maria não concebeu do Espírito Santo? Se a mulher concebe, de quem a mulher concebe, aquele é o Pai. Então, se o Pai e o Espírito Santo é o mesmo, por que aqui ele chama Pai e aqui Espírito Santo? Se é o mesmo. É porque Pai, Filho e Espírito Santo é um resumo do plano. Porque quando você fala de Pai, você está falando de uma etapa. Você está falando do Velho Testamento, você está falando de uma etapa onde Deus estava sobre nós. Quando você fala de filho, você já está em outra etapa do plano da redenção, que é o mesmo Pai, só que esse Pai já não está mais sobre nós, mas ele chegou mais perto e agora está conosco. E quando você diz Espírito Santo, você está falando do mesmo Deus que estava sobre e com, mas agora em nós. Então, o título que ele recebe é de acordo com a etapa que ele está desenvolvendo,
ou na qual ele está naquele momento, compreende? Mas nunca houve 3 pessoas, nunca 3 deuses diferentes, nunca. Então vejam, até mesmo quando Deus, o primeiro corpo que Deus teve foi essa teofania, o corpo celestial. Depois ele teve um corpo de carne, Deus tem um corpo glorificado. 3 corpos, até mesmo os 3 nomes de filho, eles são 3 corpos diferentes. Vocês notaram isso? Filho do homem é Deus em carne. Filho de Deus é Deus em teofania, coluna de fogo, etc. E filho de Davi é Deus em um corpo glorificado no milênio. Nós também temos 3 corpos, assim como Deus. Deus e os filhos de Deus. Já ímpio, não. Então vamos lá. Quando aparece o Logos, que é um corpo que Deus faz para si, ele tem muitas formas diferentes, como eu disse. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Vou te mostrar algo muito, muito maravilhoso. Josué 5. Bom, é como diz o irmão Brana, eu não poderia encontrar Josué em Juízes, né? A partir do verso 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Isto aqui é uma teofania. Um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Quem era esse? Deus em um corpo que tinha a forma de um homem. Isso é o Logos também. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quero que vocês notem no verso 14, onde ele diz: Mas venho agora como príncipe do exército. A forma que o Logos assume é de acordo com a necessidade. Eles estavam diante de uma batalha. Ele teria que vir como quê? Um grande capitão, um grande general, o príncipe do exército. Por isso ele diz: agora eu vim desta forma, porque é conforme a necessidade do meu povo. Se o meu povo está doente, então eu venho como curador. Quando o meu povo está cativo, eu venho como libertador. Mas agora a necessidade é uma batalha. Então eu venho como um grande príncipe. Alguém chegou a dizer que nem o próprio Deus se atreveria a visitar um homem faminto, a não ser na forma de pão. Conforme a necessidade, ele vem. Qual é a necessidade agora? Estamos diante de uma batalha, Senhor, então eu venho como um grande general para te ajudar. Qual é a necessidade agora? Estou doente, Senhor, então eu venho como um curador para te auxiliar. É de acordo com a necessidade. O profeta diz que com Jacó era um varão que lutou com ele. Para Gideão apareceu como um velhinho,
com um cajado na mão, um ancião, e tudo isso eram manifestações teofânicas de Deus. Então ali está Deus ocupando, agora ele está em um corpo, e quando Deus ocupa um corpo teofânico, ele se chama Filho de Deus, o mesmo Deus, o mesmo Deus. Agora, foi o primeiro homem, o próprio Deus. Vocês querem uma mensagem aqui? Vocês podem anotar. Eu tenho aqui para vocês. Hebreus capítulo 2, terceira parte, diz o profeta assim, o Logos, parágrafo 278, e agora o Logos que saiu de Deus, o qual era o Logos, tudo isto começa a formar em forma de corpo. Algo saiu daquela grande fonte que era Espírito. Estão entendendo? Algo saiu alguma coisa. E aquilo era um corpo. Para quem era aquele corpo? Para ele mesmo. Esta forma de corpo foi chamada nos ensinamentos escolares de Logos. O Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, olha bem, uma melhor palavra para isto é o que chamamos de teofania. Então, o que é o Logos? É um corpo teofânico que Deus fez para si. E ocupou ali, e ali se movia sobre a face das águas. Teofania é um corpo humano que é glorificado, não exatamente com carne e sangue, como isto seria em seu estágio glorificado, mas é da forma do corpo humano. É da forma do corpo humano, que não come, teofania não come, nem bebe, mas é um corpo como o que está esperando por nós. Se este tabernáculo se desfizer, é a teofania, é um corpo também, foi o primeiro corpo de Deus. Nós viemos do inverso, Jesus veio do atributo, ou seja, da mente de Deus, para a teofania, para a carne. Devido à queda, nós fizemos um caminho contrário. Nós, da mente de Deus, viemos para a carne, por causa do sexo, e se este tabernáculo se desfizer, vamos para a nossa teofania. Quem é este Melquisedeque? Você encontra isto bem detalhado. Então, vejam aqui. Jesus é chamado Filho do Homem. Alguém me perguntou uma vez, que homem é esse? Eu disse, não um homem natural. Porque uma virgem concebeu, Jesus não era judeu, nenhuma semente de judeu entrou em Maria. Certo? Então ele era filho do homem. Que homem? Daquele homem, do Logos. Porque o Logos é o pai de Jesus. Daquele primeiro homem, Jesus era filho. Como será? Aqui é maravilhoso. Você vê aquele diálogo que Maria tem com Gabriel, né? Diz, como será? Eu não conheço o varão. Aqui é uma coisa muito tremenda, porque, no meu entendimento, aquelas duas árvores do Éden representavam duas formas diferentes de trazer filhos ao mundo. Uma era a via sexual e outra era o poder de Deus, né? O poder da palavra falada. A Eva, ela conhecia a maneira original. E o irmão Brana diz nesta mensagem, Sabedoria versus Fé, que ela estava ansiosa por ser mãe. Parágrafo 112. E ela estava ansiosa, e ela dizia para Adão assim, Adão, o que te impede? Você tem a mim, a parte feminina, você tem o poder para trazer os filhos,
Por que ainda não sou mãe? Aí Adão dizia para ela: espere, é o tempo de Deus, espere. Então ela saiu para dar uma caminhada longe do seu pastor, do seu cabeça, do seu marido, e encontrou ali aquele animal chamado serpente. Começaram a conversar, e ela disse para Eva assim, a serpente falou para Eva: olha, Eva, existe outra forma para você, outro meio para você alcançar o que você deseja. Não precisa ficar esperando por Adão, e isto e aquilo. O diabo faz assim, né? Diz: olha, isso que você deseja, olha, tem outro caminho para você alcançar. Não precisa ficar assim, esperando tanto. É aí que ele acaba com você, nesses atalhos. Eva disse assim: ah, é? É. Quer dizer que eu posso alcançar o meu desejo e existe outra forma? Existe. E foi revelada a ela a maneira sexual. Já com Maria foi o inverso, porque Maria conhecia a maneira permissiva, mas não conhecia a original. Quando Gabriel disse: você terá um filho, ela disse assim: como? Eu não conheço o homem, eu não conheço o varão. Aí Gabriel disse: mas existe outra forma. Existe outra forma para ter filhos, que é a forma original. Quando ali na Bíblia diz eu não conheço, essa palavra significa, ela tem o sentido natural, sexual, né? A árvore do conhecimento é justamente a árvore sexual. Porque no capítulo 4, verso 1 de Gênesis diz: e conheceu Adão sua mulher. O que é isso aí? O que é o conheceu Adão a sua mulher e deu à luz um filho? Olha, aí está a árvore do conhecimento. Uma das formas de trazer filhos ao mundo. E conheceu. Lá em Sodoma disseram aqueles homossexuais: tira esses homens que estão na tua casa, Ló, para que os conheçamos. Eles queriam ter relacionamentos sexuais com aqueles homens, aqueles anjos, né, que desceram em forma de homem. Maria disse: eu não conheço varão, nunca estive com um homem. Essa árvore do conhecimento. Inclusive, tem um sentido espiritual, porque esse conhecer é intimidade, não é certo? Fala de uma intimidade. Conhecer um varão é um relacionamento íntimo. No sentido espiritual, não natural, mas no sentido espiritual, é quando Jesus fala para aquele grupo de pentecostais: nunca vos conheci. Quer dizer, nunca foram dos meus íntimos. Davi fala de uma intimidade com Deus, não é assim? A comunhão íntima do Senhor é com aqueles que o temem. Mas estes, apesar de terem dons, falarem línguas, profetizarem, milagres e tudo mais, nunca foram de seus íntimos. E como eu disse lá em Caxias, eu citava errado essa escritura. Eu dizia assim: não vos conheço, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: nunca vos conheci. É bem diferente. Nunca quer dizer não houve um ponto sequer na estrada da vida deles, na trajetória da vida deles, que eles foram conhecidos por Deus. Quando eles estavam no mundo, Deus não os conheceu. Quando eles vieram para a igreja, não os conheceu. Quando se batizaram, não os conheceu. Quando se tornaram obreiros na igreja, não os conheceu. Quando fizeram isso e aquilo, e milagres, nunca os conheceu. Nunca. É aqui neste ponto que eu entendo, de uma maneira bem clara, o que significa o sai dela, povo meu. Você sabe o que significa o sai dela, povo meu? Sai dela, povo meu, é isto. Existe um homem do tempo no púlpito e um atributo da eternidade no banco. O homem está ali no púlpito porque estudou, porque fez curso de teologia, etc.
Mas ele é um homem do tempo que Deus nunca conheceu. E lá no banco está uma águiazinha, um atributo da eternidade. Um homem, uma mulher, um moço, uma moça que vieram da eternidade. Como que um homem do tempo prepara um atributo eterno para o rapto? Então sai dela, povo meu. Tem que sair daquele ministério. Por quê? Porque nunca um homem do tempo, até mesmo, ele pode ter todos os cursos de teologia, mas é algo além de uma coisa intelectual, de um conhecimento, de estudos, é uma questão espiritual. Mesmo você pode até ser analfabeto, mas se você veio lá da mente mais profunda de Deus, você entende mais de Deus do que o maior dos teólogos no púlpito. Porque você é um atributo da eternidade. Como é que faz? Tem que sair. É um cacarejar de galinha para você. Você é águia. Tem que sair. Compreende? Para que a pessoa que está no banco, sendo ela atributo eterno de Deus, se prepare, tem que haver um atributo eterno aqui em cima também. Porque aí é a mesma linguagem, há uma identificação. Um homem do tempo, um homem que nunca esteve lá, não é questão de cabeça, não é questão de amontoar parágrafos, estudos e coisas, é bem mais profundo do que isso. É uma questão espiritual. Esteve lá, esteve, não esteve, o que fazer? Jesus falou assim para os fariseus: por que vocês não podem entender a minha linguagem? Não é idioma. O idioma eles entendiam, mas a linguagem não. Eles conheciam o idioma de Jesus, não era o idioma que eles não entendiam. Eles entendiam tanto que às vezes até queriam apedrejá-lo, de tão bem que entendiam. Claro que entendiam, mas a minha linguagem, porque vocês não vieram de lá, eu nunca vos conheci. Então, olha o que aconteceu aqui. Você terá um filho. Diz, mas como é possível isso? Eu não conheço o varão. Diz, existe outra forma. Existe outra maneira. Como será? O Espírito Santo, que é o Pai, que é o Logos, a bola de fogo, a coluna de fogo, virá sobre ti, te fará sombra, e você conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Olha, sei que estamos em um auditório misto, mas Salomão falou no livro de Cantares do corpo, diz, o corpo da minha noiva, o corpo que é como um jardim regado. E o irmão Brana fala assim, até mesmo por causa de ser um auditório misto diante dele também, sobre a árvore do conhecimento, diz, notem que ela está no meio do jardim. Diz, perceberam? Essa árvore está no meio. E no mesmo jardim, você vê as duas árvores, porque elas estão alinhadas no mesmo jardim. A que gera filhos pela palavra e a árvore sexual no mesmo jardim. Compreende? Era vontade de Deus, está nesse parágrafo aqui, pela palavra falada. A semente que ela estava levando e finalmente acabaria sendo mãe. Pela vontade de Deus, pela palavra falada, ela teria finalmente se tornado mãe, mas ela não conseguiu esperar, entrou naquilo. Você vê que essa era a maneira original, essa era a árvore original, é a maneira certa de trazer filhos. Mesmo com o sexo sendo introduzido como vontade permissiva, o diabo não conseguiu estorvar o plano original de Deus, porque eu digo que mesmo hoje filhos estão vindo pela palavra.
estão vindo pela palavra. Quer dizer, o plano original de Deus, há uma boca, há uma semente que sai da boca, que gera filhos. Não é, o novo nascimento não é uma questão natural, física. Nicodemos pensou isso. Ele diz, como é que um homem velho, quem é o homem velho? O homem de fora, o homem de carne. Um homem velho entra no ventre de sua mãe. Pensou em uma mulher, mãe, mulher. Aí Jesus falou assim, Nicodemos, o novo nascimento não é uma questão física e não vem através de mulher. O novo nascimento é uma questão espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É um assunto espiritual e não vem através de mulher. Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem deve ser levantado. Filho, um homem. O novo nascimento vem através de homem. Por isso você não pode ter mulheres pregadoras aqui em cima. É homem. O nascimento natural é ele saindo dela. Não tem uma pessoa aqui que não saiu, que não teve uma mãe, que não saiu de um ventre de mãe, de mulher. Tem uma pessoa aqui. Ele saindo dela, uma mãe, isso é o nascimento natural. O segundo nascimento, que é o novo nascimento, é ela saindo dele. Isso já foi tipificado no Éden. Quem saiu de quem? Eva de Adão ou Adão de Eva? Quem saiu de quem? Não foi Eva que saiu de Adão? Então ela saindo dele, isso é o novo nascimento. Como o nosso último Adão lá no Calvário, água, sangue e espírito, e então ali são as etapas da graça, onde ela foi gerada, aleluia. Nós somos gerados pelas 3 etapas da graça, nascidos de novo. É o nascimento espiritual. Então ali, eu vou te mostrar uma coisa aqui. O diabo não impediu que os filhos viessem pela palavra. Ainda hoje estão vindo pela palavra. E quando diz nascer da água e do espírito, muitos pensam, diz o profeta, que nascer da água é quando a pessoa é batizada na água. Não tem nada a ver. A água é, Efésios 5:26, a água é a palavra. O Espírito, nascer da água e do Espírito, quer dizer, o Espírito e a palavra trazem o novo nascimento. Certo? O Espírito Santo e a palavra, não um credo, uma teologia, mas o Espírito Santo e a palavra. E essas duas coisas estão juntas sempre. E eu vou dizer uma coisa, o Espírito é antes do que a palavra. Sabe por quê? Porque você não pode ter um pensamento sem antes ter um pensador. Isso é uma lógica. É uma lógica. Você tem um pensamento, quem pensou aquele pensamento? Foi um pensador. Esse pensador pensou e então expressou o que pensava e tornou-se palavra. Certo? Então você encontra, até nisso Deus caprichou na Bíblia, porque o Espírito é primeiro, então a palavra. A Bíblia diz em Gênesis, vou te dar dois, 3 exemplos. Gênesis 1, o que diz? E o Espírito, ó o pensador, o Espírito se movia sobre a face das águas e disse, aí vem a palavra, haja. O Espírito e então a palavra. Veja no batismo de Jesus, o que foi visto primeiro? O Espírito que descia como pomba, e então a voz, este é meu filho amado. O Espírito primeiro, e então a palavra. Olha Apocalipse, nas cartas à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Palavra. E assim, dessa forma, não pela via sexual, Maria concebeu, e aqui está esta coisa gloriosa que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha, no parágrafo 29 de lugar de adoração provido por Deus, tem 2, sabe? Ó, deixa
mostrar aqui para vocês. Mesmo título, mas as fotografias são diferentes. São uma em Jeffersonville, a outra em Los Angeles. Você tem que ter cuidado. Aí você, não, eu já tenho essa mensagem. Talvez você não tenha. Você está confundindo, né? Depois você dá uma olhada. Olha, presta atenção aqui. Ele, referindo-se a Deus, também tem 2 pactos. Ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na terra, e esse pacto era sob condições. Se fizeres assim e assim, eu farei assim e assim. Adão tinha algo a fazer para manter este pacto vivo diante de Deus. Condições. Se você comer, se você não comer, né, dessa árvore. Adão tinha algo para fazer. Para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha de andar nos caminhos de Deus, guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Mas então ele fez outro pacto, e esse foi com Abraão. Este pacto não foi sob condições, mas foi incondicionalmente. Deus deu o pacto a Abraão sem restrições de modo algum. Incondicional. Não eu farei, eu fiz, eu já o fiz. Aqui que eu quero explicar. Por que eu fiz essa caminhada do Logos até aqui? Porque é aqui onde aparece a semente de Abraão. Veja bem. Primeiro pacto, condicional. Se você fizer isto, se você não fizer aquilo, então tudo estará bem entre nós. Deus disse para o homem. O homem quebrou o pacto condicional. Então, começaram a vir filhos ao mundo. E aqui é uma coisa. Se eu te perguntasse hoje, por que somos pecadores? A maioria das pessoas responderia assim, porque pecamos. Não é verdade. A maioria das pessoas responderia assim, não, somos pecadores porque pecamos. Não é verdade. Porque antes de cometermos o primeiro pecado como ato, já somos pecadores. Nós nascemos pecadores. O problema do pecado é bem mais profundo do que as pessoas possam pensar. O problema nosso problema como pecadores, ele começa na concepção. Em pecado, o quê? Me concebeu. Então, ali começa o problema. Aí a pessoa chega e diz assim, eu vou parar de fumar. E daí? Eu vou parar de beber. Bom, existem pecadores que fumam, você é um pecador que não fuma, só isso. Existem pecadores que bebem cachaça, você é um pecador que não bebe cachaça. Não é tão simples assim. O problema é mais profundo do que as pessoas pensam. Tem pessoas que pensam que estão indo para o céu, porque eu não traio minha mulher, eu sou trabalhador, eu não fumo, não bebo, minha vida é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Louvável. Mas isso não te torna um salvo. Isso não te torna um salvo por quê? Porque mesmo que você não fume, você é um pecador. Você nasce pecador. Adão tornou-se pecador, ele não era. Tornou-se depois de cometer o primeiro pecado. Nós não. Antes de cometer o primeiro pecado, antes de dizer a primeira mentira, nós já somos pecadores por natureza, por nascimento. Desde a concepção começa o nosso problema. Então não é questão de fazer ou deixar de fazer coisas. Quantos estão compreendendo isto? Certo? Então olha só, o problema é bem mais complicado. Um bebezinho poderia estar agora sendo amamentado no seio da sua mãe. Qual é a mentira que você pode acusar esse bebê de ter falado? Qual é o adultério, a cobiça dos olhos? Não tem, ele nem sabe que existe, mas ele é um pecador. Então o problema é bem mais profundo do que nós podemos pensar. Por que eu digo isto? Porque sendo o homem pecador,
e falhando continuamente, e pecando continuamente, como Deus poderia exigir desse homem alguma coisa? Por isso se fez necessário um pacto incondicional. Por quê? Porque Deus, preste atenção nisso, preste atenção, Deus exige perfeição absoluta. Perfeição absoluta. Para Deus te salvar, mesmo que isso pudesse suceder, diz o irmão Brana, vamos supor que você ficasse fechado num quarto, como ele diz, e nunca tivesse uma televisão na frente, nada, nenhuma imagem errada, nada. Mesmo assim, você morreria como um pecador. Porque você nasce. Compreende? Você nasce como um pecador. É bem mais profundo. Você precisa de um Salvador, não somente de fazer ou deixar de fazer algumas coisas. Então, olha aqui. Deus exige perfeição absoluta. Quem aqui vive uma vida perfeita? Ele mesmo falou assim, que atire a primeira pedra, não apareceu ninguém. Eles pensavam que guardavam a lei. Nós não somos adúlteros, não somos homicidas. Aí Jesus falou assim, olha, eu vou falar para vocês o que Deus tinha em mente quando disse, não adulterarás. Vou falar para vocês o que Deus tinha em mente, disse Jesus para eles. Vocês que estão pensando que não adulteram. Deus tinha em mente o seguinte, que um olhar de cobiça. Para adulterar não precisa de motel. Para adulterar não precisa de uma cama. Para adulterar não precisa nem de contato físico. Na distância você pode se tornar um adúltero. Agora imagine esses namoros assim que é... Aí eles levaram um choque. Eu vou falar para vocês o que Deus tinha em mente quando disse não matarás. Não é só matar fisicamente, é quando você fica zangado, sem motivo, quando seu irmão, e vai, e explicou. E eles levaram um choque. Longe de guardar os mandamentos de Deus, eles estavam quebrando os mandamentos de Deus. Não daria para exigir desse homem, pecador, caído, alguma coisa. Então Deus falou assim, vou fazer um novo pacto, e não vou exigir nada do homem. Aí é onde eu vejo que os pregadores não entenderam bem isso. Neste ponto, Deus não está exigindo de você ou de mim, porque mesmo que exigisse, não ia dar certo. Sabe por quê? Porque nós nós não conseguimos atingir a perfeição que Deus requer para aceitar um homem. Preste atenção, preste atenção. Não dá. Quantos leram na Escritura, Isaías 64, 6, que nossas justiças são como trapo de imundície? Quantos leram isso? Você sabe o que é isso? Trapo de imundície, trazido para o nosso tempo moderno, seria um absorvente usado. É isso que é o teu melhor, aos olhos de Deus. Eram os panos que as mulheres usavam em seus períodos de menstruação. Isso é o teu melhor. Agora, como é que Deus aceita isso? Isso é as nossas justiças. Isso é o nosso melhor. Então não dá. Deus não pode exigir de alguém cuja justiça é um trapo de imundície. Como é que uma pessoa dessa se salva? Então ele chamou Abraão e disse assim, eu vou mudar a coisa. Eu não vou exigir mais de Adão, eu não vou exigir mais do homem. Eu vou me fazer carne e exigir de mim mesmo. Esse é o pacto incondicional. Porque não há, por isso diz sem condições. Isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque aí vem, não é pelas obras. Você sabe, um dia eu estava pregando em um certo lugar, numa casa, tinha umas 20, 30 pessoas. Então eu falei assim,
Eu falei assim: irmã, você não é salva porque não corta o cabelo. Você não é salva porque usa uma saia. A atmosfera fez assim. Eu digo, estou entendendo. Digo, falei alguma bobagem? Abram as Bíblias, falei para eles. Vamos ver aqui. Efésios 2. Olha aqui. No verso 8 ao 10. A Bíblia diz: porque pela saia sois salvos. É assim que diz? Pelo cabelo comprido sois salvos. Por não fumar sois salvos. Se fosse tão simples assim, irmão. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Por que não vem das obras? Porque não há perfeição absoluta em nossas obras. Não há. Então não pode haver salvação pelas obras. É justificação pela fé. Agora, você diz, então? Não. Vamos ler o próximo verso, porque Paulo dá um nó, e eu também quero dar um nó aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, você não é salva porque usa uma saia, mas você foi salva para usar uma saia. Mas é a graça que te salva. Você não pode misturar as coisas. Você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Você não é salva porque não corta o cabelo. Mas se você é uma salva, você não corta. Porque você foi salva para não cortar o seu cabelo. Você não é salvo porque não fuma. Mas você foi salvo pela graça para não fumar. Para não se prostituir. Para não fazer essas coisas erradas. Então Deus disse assim: Abraão, tem que mudar isto. Pactos condicionais, exigindo coisas do homem, não vai dar certo. Eu vou fazer um pacto incondicional. Como vai ser, Senhor? Eu vou me fazer homem, porque o pacto é feito com Abraão e a sua posteridade, o filho, que é Cristo. Você percebeu? Então diz, eu vou exigir de mim mesmo. Eu vou me fazer homem e viver a minha própria lei, a minha própria palavra. E ele se tornou homem e viveu a vida que nós nunca poderíamos viver. Jesus, irmão, por isso eu digo, oxalá ele se torne mais doce para você nesta manhã. Saber que você não pode se salvar a si mesmo, salvar-se a si mesmo. Você precisa de um Salvador. Você precisaria de um representante. A vida que Jesus viveu seria a vida que nós teríamos que viver, mas em nossa condição caída nunca daríamos conta. Jesus não só morreu por você, mas também viveu por você. Viveu por você, porque de nada adiantaria ele estar lá para se oferecer no Calvário, se ele fosse um cordeiro contaminado, que pecou em alguma parte da sua estrada de vida, seus 33 anos. Pacto incondicional é isto. Eu vou exigir de mim mesmo, disse Deus. Eu vou me fazer carne. Eu vou me fazer homem. Eu vou viver a vida perfeita. E a nossa parte? Oh, isso aqui é maravilhoso. Eu vou assumir a responsabilidade. E a parte de vocês é a seguinte: vocês podem crer. Somente crer, somente crer. O irmão Branham diz assim, que o carcereiro de Filipe perguntou a Paulo, o que devo fazer para me salvar? Parágrafo 23 da mensagem de tua casa. E
o que devo fazer para ser salvo? Agora, você observou, 23, 24, você e eu hoje, a maioria dos ministros, e assim por diante, nós estamos sempre tentando dizer a uma pessoa o que não fazer. Você reparou isso? Não faça, não faça, não faça, não faça. Não. Parece que a lei, a mensagem do profeta é só saia e cabelo. Só isso. Só isso. Tendo saia certinha, cabelo. É só isso a mensagem. Não, irmão, é muito mais. É um coração novo. É um nascimento. É uma experiência com Deus. É uma realidade. É algo mais do que essas coisas. Mas, diz ele, a maioria dos ministros e assim por diante, nós estamos sempre tentando dizer a uma pessoa o que não fazer. Nós diríamos, pare de fumar, pare de mentir, pare de roubar, pare com isto e aquilo. Agora, aquilo não foi o que o homem perguntou. Ele não disse, o que eu tenho que parar de fazer para ser salvo. Não foi essa a pergunta. Vejam, nós tentamos lhes dizer o que eles devem parar de fazer. E diz, bem, eu devo fazer isto, aquilo outro. Não. Esta é a pergunta, o que devo fazer? E não o que devo parar de fazer. Mas você simplesmente faça o que você tem que fazer e todo o resto disso cuidará de si mesmo. Creia no Senhor Jesus Cristo de verdade, que você para com vícios, para com mundanismo, para com coisa errada. Cuidará de si mesmo. Se você estiver mentindo, ou roubando, ou bebendo, jogando e fazendo todas essas coisas que são malignas, isso vai parar quando você fizer o que Paulo disse, respondendo à pergunta dele. Deus não podia exigir mais do homem, porque ele exige perfeição absoluta. Eu nunca poderia pecar com meus olhos, com meus ouvidos, com palavras, com pensamentos, com ações. Como é que eu faço, irmão? Você dá conta de viver essa... Olha, a santificação, ela é um processo que dura a vida toda e você nunca alcança a perfeição absoluta. Mesmo o próprio Paulo diz, eu não pretendo ter alcançado, mas eu prossigo. Você aperfeiçoa a santificação no temor de Deus, diz a Bíblia. Você aperfeiçoa, você vai se limpando, se libertando, etc. Mas para ser aceito diante de Deus, um Deus que exige perfeição absoluta, como é que faz? Havia necessidade de um pacto incondicional, havia necessidade de alguém que vivesse uma vida perfeita. Quem é esse? Ele veio, a posteridade de Abraão, o Logos se fez carne, habitou entre nós, nunca pecou. Você acredita que tem gente nessa mensagem, como eu já ouvi, dizendo que Jesus pecou, que Jesus adulterou, que Jesus fez coisa errada? Jesus nunca pecou, a semente de Abraão, a posteridade de Abraão. Por quê? Por quê, meu irmão? Porque ele veio nas bases do pacto incondicional, não exigiu de você, porque você não daria, mesmo que exigisse, você não daria conta, exigiu de si mesmo, eu tenho um grande Salvador, você tem um grande Salvador, eu vou me fazer carne, eu vou me fazer um parente redentor, eu vou descer na forma de um homem de carne e vou exigir de mim mesmo. Não vou exigir de você, vou exigir de mim mesmo. E agora, se você pode crer, o que acontece quando a pessoa crê? O irmão Brana disse, você já fez transferência bancária? Há uma transferência, mas no sentido espiritual. Ele carregou as tuas maldades, Ele carregou os teus pecados, Ele carregou as tuas iniquidades. E quando você crê nesse Salvador, no Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele, sabe o que acontece? A retidão dele, a
a justiça dele, a perfeição dele é creditada na tua conta. E quando Deus olha para você, é como se estivesse vendo um homem perfeito, uma mulher perfeita. Você já leu na mensagem que quando você ora, Isaías 61:10, o irmão Branham diz, Deus te dá um manto de justiça. Manto de justiça, igreja. O que é isso? Como vem? É manto de justiça própria? Não, minha justiça é trapo de imundície. A justiça que Ele me dá é a dele, que é perfeita. Santificação você aperfeiçoa. Agora, como aperfeiçoa? A justificação. A justiça dele pode ser aperfeiçoada. A vida dele pode ser aperfeiçoada. Ele é perfeito, a justiça dele é perfeita. A perfeição dele é perfeita. A retidão dele é perfeita, a vida dele é perfeita, por isso é incondicional. Exigiu desse cordeiro, exigiu dele, e aí ele disse, Pai, agora eu vivi. O Senhor exigiu de mim, e eu vivi essa vida, e sou um representante do homem, aqui estou. Se eles crerem em mim, a minha justiça vai parar na conta deles. Se eles crerem em mim, aleluia, por isso diz, para aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você chegar lá sem esse manto de justiça, você vira um Daniel Curry. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Aí começa o interrogatório. Você foi perfeito? Aí começa a gaguejar diante do trono. Você nunca mentiu? Você nunca fez coisa errada? Como é que você se salva a si mesmo? Mas ali estava, quando ele pensou que viria uma rajada de condenação daquele trono, apareceu ali, estava um manto de justiça na volta, diz, Pai, ele fez coisa errada, eu sei. Mas ele é um crente esforçado. Ele está crendo em mim. Tudo que ele fez de errado, ponha na minha conta. Isso é o manto de justiça. Eu te faço uma pergunta. Você acha que Jesus teria medo de comparecer diante do trono branco? Será que Jesus falharia? Jesus, o Cordeiro, diante do trono branco. E Deus ali dizendo, eu vou examinar os pensamentos que esse homem teve por 33 anos. Acharia pecado? Não. Aleluia! Eu vou examinar toda a conversa que esse homem teve por 33 anos. Será que escapou alguma coisa? Alguma piadinha suja, alguma coisa? Não! Eu vou examinar as obras, as reações, tudo da vida desse homem. Será que Deus acharia pecado nesse cordeiro? Não. E ele é o meu representante. Ele é o teu representante. Aleluia! Aleluia! Eu não posso cumprir com o que Deus exige. Por isso a Bíblia diz, Abraão poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4. Claro, eu posso viver uma vida legalzinha. E eu posso até te impressionar. Você diz, o pastor Wilmer, mas e Deus? E quando você vai para a intimidade daquela vida, às vezes não é o que aparenta. Por diante de Deus, quem pode se gloriar? Compreende? Você pega o manto da justiça e põe em volta da sua alma e vai orar. A Bíblia diz em Tiago 5. A oração de um justo. Quantas vezes você disse, se eu pudesse orar essa oração? Você sempre tem a impressão, é verdade ou não? Que você sempre está aquém do que Deus exige. E sempre, meu Deus, e sempre aquela coisinha, né? Sempre aquém do que... Você tem que entender isto.
A oração de um justo pode muito. Aí você diz, mas eu não sou justo, eu erro, eu peco, eu faço tanta coisa errada, isto e aquilo. A oração de um justo é quando você recebe pela fé esse manto de justiça, põe na volta da alma assim, e vai orar, e diz, Senhor, estou aqui não nas minhas próprias justiças e bases, não é, Senhor, olhando para a minha própria vida que tem falhas, mas, Senhor, foi creditada na minha conta, aleluia, a justiça dEle, a perfeição dEle, a retidão dEle, eu creio nele. E aí você começa a orar e faz a oração do justo que pode muito em seus efeitos. E o profeta diz em uma mensagem que é como se Jesus mesmo estivesse orando. Quem já leu isso? Aleluia! Aleluia! Porque você tem essa sensação que sempre está ali se arrastando, e porque eu erro, e pastor, e isto, e aquilo. Entenda, você tem um grande Salvador, há um pacto incondicional. O pacto incondicional diz, não estou exigindo de você, vou exigir de mim mesmo, vou me fazer homem, vou exigir de mim mesmo, vou viver essa vida de perfeição absoluta, o Cordeiro nunca pecou. Aí se você crê em mim, eu transfiro o que você precisa, a perfeição que você precisa para Deus te aceitar, eu transfiro para a tua conta, a minha justiça eu jogo na tua conta, a minha retidão eu jogo na tua conta, para você se salvar. Por isso diz, não vem das obras. A justificação, irmão, não é um processo. E não misturem, por favor, justificação com santificação. Porque a justificação é um ato, não é um processo. É um ato declarativo. É uma coisa instantânea. Quando você chega e diz assim, eu creio, Deus te declara, não te faz, te declara justo aos seus olhos. Aí Paulo diz assim, sem obras. Não pode ser pelas obras, irmão. É perfeição absoluta o que Deus exige. Não dá. Então, você comparece com esse Cordeiro. Diz, não, eu estou confiando em que eu criei, com a fé que o Senhor me deu para crer, e a retidão e perfeição dele caiu na minha conta. É isso que me salva. A justificação não é um processo. A santificação sim é um processo. A justificação é pela fé sem obras. Eu mostro para você isso na Bíblia. Romanos 4 está ali. Sem obras. Nesse sentido. Dentro do perímetro, escuta com atenção. Eu vou ter que dar um nozinho aqui para a coisa não ficar meia... Mas dentro do perímetro da justificação, não são consideradas ou levadas em conta as tuas obras. Eu provo para quem for. Internet vai pelo mundo inteiro. Desafio qualquer pessoa, ministro, papa, arcebispo que for. Não é pelas obras, porque não presta. Não há perfeição nelas. É trapo de imundície. Dentro do perímetro da justificação, as únicas obras que são consideradas são as dele, daquele perfeito. E quando você crê, você é declarado justo aos olhos de Deus. Se a tua fé que te justifica, preste atenção nisto, for genuína, a justificação genuína, que é sem obras, pelo menos as nossas, né? Sem as nossas, se a justificação, se a fé que nos justifica for genuína, ela vai desembocar na santificação. Ah não, eu sou justificado, é pela fé, sem obra, blá blá blá, e não desemboca na santificação, você está enganado. Porque a fé sem obras, que é a santificação, é morta. Não, eu creio. Teve um indivíduo que falou assim para um irmão, não, a justificação, tá, numa parada de ônibus, de uma certa denominação, não, a justificação é pela fé sem obras, por isso não importa o que eu faço.
Há um sentido em que sim importa o que você faz. Na santificação importa. Na santificação importa. Porque como que Deus te dá um coração novo e um espírito novo, para você ver, enxergar as coisas espirituais. E esse coração novo não anseia santificação? Essa fé que você diz que te justificou, não desemboca na santificação? Tem alguma coisa errada. Não, porque eu creio em Jesus, e eu creio, e eu fui justificado pela fé sem obras, e aquilo não desemboca na santificação? Tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é consequência da outra. Se a fé que te justifica é genuína, vai produzir as obras da santidade, sim, Senhor. Se não, é uma fé errada, e você não está justificado coisa nenhuma, e você não é salvo coisa nenhuma. Porque é uma consequência natural. Então, irmãos, eu vou continuar à tarde, daqui de onde eu parei, a segunda parte desse assunto. Vocês vão enxergar melhor como funciona isto de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, essa regeneração, como é que as coisas acontecem. Eu vou pedir para você, venha à tarde, não perca o culto da tarde. Vai ser a segunda parte desse assunto, certo? Você foi abençoado? Tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou no ar, duvidoso, alguma coisa que você acha que não está certo? Teria alguma pergunta? Sei que esse assunto é um tanto profundo, né? É muito profundo, e às vezes a gente não se expressa direito, mas teria alguma pergunta, alguma coisa que ficou no ar, alguma coisa que você achou que, né? Teria alguma pergunta? Foi bem entendido? Foi bem entendido? Foi bem explicado? O pacto incondicional é isso, irmão. Ele exigiu de si mesmo, porque se exigisse de você, seria condicional. É incondicional nesse sentido. É incondicional. Exigiu de si mesmo. Fez um pacto com Abraão e a sua posteridade, que é Cristo. Exigiu de si mesmo. Ele viveu, Marcos, a vida que você nunca daria conta de viver. Ele foi perfeito, reto, nunca pecou. Aí você crê nisso, nele, ele joga tudo na tua conta. Isso é o pacto. Aí você, com esse manto, você chega: Senhor, estou aqui nas bases do pacto incondicional. Estou aqui com um manto de justiça que não é justiça própria, é dele. Aleluia! 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 Pai. Aleluia! Obrigado por tão grande Salvador. Como poderíamos nos salvar a nós mesmos? Como poderia salvar a mim mesmo, Senhor? Se o Senhor exige perfeição, quando a Escritura disse: a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, qual é a justiça que excede? É a tua justiça, Senhor, que é creditada na minha conta pela fé, porque eu criei no Senhor Jesus. Eu não poderia ser salvo sem Jesus. Eu não poderia ser salvo sem Jesus. Eu não poderia ser salvo sem Ele. Ele foi o perfeito. Ele foi o reto. Ele foi capaz. E esta igreja crê. E tudo que Ele foi creditado na conta dela. Aleluia. Então teus olhos podem me aceitar. Eu não posso vir com a minha justiça. É um trapo de imundícia, é uma coisa feia, Senhor. Mas, ó Deus, eu posso vir com esse manto de justiça de Cristo ao redor da minha alma para orar.
e dizer: Senhor, aqui estou. Ó Deus, santifique as nossas vidas, limpa-nos, porque a verdadeira fé que justifica, ela desembocará na santificação, ou ela então é uma fé morta, que não vale de nada, que não salva ninguém. Então, se eu verdadeiramente creio, eu não vou fazer coisas erradas, estarei tão apaixonado de Cristo, tão enamorado deste Salvador, deste ser maravilhoso que fez tanto por mim, que eu não irei querer entristecê-lo de alguma forma. Senhor, cele e amplie tudo isto em cada coração, nesta manhã, e ajuda-nos na parte da tarde também, Senhor. Eu entrego esta igreja e a todos nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a tarde, igreja.